Boa noite a todos aqui presentes e aos nossos amigos que estão seguindo pelas redes sociais. Esse tema, eu acho que a maioria de nós já teve que lidar algum dia. Um fardo pesando, né, na sua existência. E nessa situação, nós nos perguntamos qual o sentido disso na nossa vida. Porque viver para nós é um pouquinho mais do que sobreviver, né? Nós temos metas, nós temos propósitos. E acredito que a meta mais idealizada, a meta mais desejada é encontrar felicidade. Todo mundo quer. Mas onde nós estamos buscando a felicidade? Nós passamos uma boa parte da nossa existência lutando para conquistar conforto material, uma casa melhor, um carro melhor, um celular novo, um conforto que nos traga segurança para um futuro, não é? Nós buscamos muitas conquistas do ter e não nos atemos às conquistas de nós mesmos. Nós, às vezes, pensamos assim, puxa vida, morar nos Estados Unidos, no Japão, nossa, deve ser muito bom, porque lá a política é um pouco mais séria, né? É um país com recursos tecnológicos, recursos financeiros, e muitos vão em busca desses sonhos. Japão e Estados Unidos, países com altos recursos tecnológicos, com altos recursos financeiros, campeão em suicídio. Então alguma coisa está faltando. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, ele faz uma grande síntese de como, como as pessoas lidam com sofrimento intenso. Ele ficou recluso num campo de concentração, vivendo as experiências difíceis, né, de restrição de alimentos, de trabalhos forçados, de um sofrimento psicológico muito intenso. E ele passou a observar como as pessoas reagiam. E ele via que pessoas sucumbiam muito rápido todo aquele estresse. E outros tinham uma resistência que ele não acreditava. Às vezes o porte físico não era condizente com a resistência que aquela pessoa apresentava diante daquela situação. Então ele deu uma definição nesse livro do que é viver. Ele fala assim: viver é arcar com a responsabilidade de responder adequadamente aos desafios que a vida nos traz, cumprindo tarefas que a vida coloca para cada um naquele momento. Então, num determinado momento, eu vou precisar assumir uma outra atitude. Às vezes eu venho fazendo as coisas de um jeito, não está dando certo, eu vou ter que mudar. Por outras vezes, a vida me traz tantos recursos, tantas facilidades. E como eu estou aproveitando isso? Tantas pessoas têm tanta riqueza material, são tão abastados e passam a vida apenas gastando aquela fortuna sem construir nada, né? E por outras vezes, eu vou ser obrigada a pegar o destino da minha vida ali na mão, dar uma guinada 360 graus e mudar completamente, porque precisa mudar tudo. Então, nós, traçando um paralelo com a doutrina espírita, nós vamos perceber que isso é exatamente o planejamento reencarnatório, né? Nós vamos reencarnar, sermos convidados a algumas experiências na nossa vida. Nessas experiências nós vamos precisar fazer escolhas, e com essas escolhas nós vamos aprender novos valores, ou nós vamos reforçar aquilo que nós não estávamos fazendo direito. Mas será que nesse planejamento reencarnatório é preciso que o fardo pese, que eu sofra, para eu aprender e evoluir? A mentora Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela nos fala que ninguém tem o destino do sofrimento. O sofrimento, ele é uma consequência, né, de uma ação negativa que nós tivemos em algum momento na nossa vida. Pode ser nesta vida atual, né, num passado, alguma escolha que a gente fez inadequada, ou em vidas passadas.
E de acordo com essas escolhas que fizemos, nós vamos ter alguma consequência e vamos precisar dar conta de resolver essas consequências. Então é nossa responsabilidade arcar com esses desafios que a vida então está trazendo para nós. Agora, toda dor física ou moral, ela nos sinaliza uma necessidade de dar atenção àquilo e também a um autocuidado. É um convite à mudança. E a mudança é que é curativa para a nossa alma. Se o sofrimento for evitável, nós devemos fazer todos os esforços para evitar. Mas existem sofrimentos que não podem ser evitados. E aí, a grande lição é como eu mudo a forma de encarar o sofrimento e transformo a minha situação num aprendizado. Não nos cabe ficar questionando por que eu estou sofrendo, ou por que isso está acontecendo comigo. Nós precisamos olhar para aquilo que está acontecendo e buscar ali uma finalidade. O que eu preciso mudar? Porque senão nós vamos ficar buscando motivos para nos culpar ou para nos ficarmos vitimizando e buscando desculpas para tudo que está acontecendo conosco. O sentido da vida e, portanto, também o do sofrimento é diferente para cada um de nós. Não há um sentido geral. É diferente. Se eu perguntasse qual a melhor jogada de futebol do mundo, cada um ia idealizar uma jogada que ficou marcante, né? Num determinado jogo, aquele jogador que fez o impossível e marcou o gol. Pois bem, se esse jogador que idealizou essa jogada inspirasse alguém a fazer uma jogada semelhante numa outra partida, né, um jogador diferente tentasse realizar essa jogada, talvez não desse certo. Porque naquele momento, aquela foi a melhor jogada que aquele jogador conseguiu fazer e que deu certo. Então, na vida, cada um tem uma tarefa, um planejamento, uma jogada para executar. E ela é única, ela é pessoal, ela é intransferível. Só você pode fazer. Então, diante de situações muito difíceis que não podem ser mudadas, a gente precisa entender que todos nós temos o potencial de transformar aquele sofrimento num triunfo pessoal, numa grande jogada. Todos temos esse potencial. Mas a dor ou o sofrimento que eu não consigo, que eu não busco resolver aqui enquanto encarnada, enquanto sendo apresentada a esse desafio, ela não vai se resolver no mundo espiritual. Ela vai continuar doendo. Esse é o grande equívoco do suicídio. A dor continua conosco. Porque é a sua tarefa. Mas muitas vezes isso é tão atroz, tão intenso, que pela nossa mente passa um turbilhão de pensamentos ruins, que a gente não vale nada, que a gente está derrotado, que a gente não consegue. Não é assim? É como se fôssemos atravessar um rio onde há uma correnteza muito forte. E essa correnteza são os nossos pensamentos, todos desarmonizados. E lá do outro lado desse rio tem uma placa, na outra margem, escrito assim: felicidade, você chegou. Só que tem uma correnteza muito forte ali na minha frente. Toda vez que algum nadador, por mais exímio que seja, por mais capacitado, ele sabe que se ele tentar atravessar uma correnteza, ele corre o risco de ser arrastado por ela, por melhor que ele seja. Então, no calor das nossas emoções, onde os pensamentos negativos estão assim confusos, estão passando rápido, e a gente parece que não tem saída para nada, como se fosse um grande rio de correnteza forte passando na nossa mente,
É preciso sentar na margem desse rio e esperar um pouquinho essa correnteza passar. Todo mundo aqui conhece a história de Romeu e Julieta, né? Ninguém, não vai ser spoiler para ninguém que eles morrem no final. Acho que, né, não vou estragar a vida de ninguém. Todo mundo sabe disso, né? Ótimo. Um amor impossível, onde eles resolvem que vão ficar juntos a qualquer preço. Eles resolvem que vão fugir juntos, mas não combinam direito como isso acontece. Julieta sabe que se fosse fugir simplesmente, o pai iria mandar um monte de gente atrás dela e eles não teriam paz. Então ela tem uma ideia muito interessante. Ela vai tomar uma poção, vai se fingir de morta, os pais vão esquecer que ela existe na vida deles e eles podem fugir tranquilos. Mas não combina isso direito com Romeu. E quando a notícia da morte de Julieta corre pela cidade, Romeu começa a entrar em desespero. Pela sua mente começa a formar uma correnteza de pensamentos ruins. E a hora que ele vê a amada naquela situação, ele diz: minha vida não tem mais sentido. A razão do meu viver, da minha felicidade, se foi. E acaba com a vida dele. Um tempinho depois, ela acorda. Vendo o acontecido, se dando conta, né, da tristeza daquele momento, a minha vida não tem mais sentido. A razão do meu viver e da minha felicidade se foi. E também morre, né? Agora, nessa história, um clássico da literatura, vejam só. Em primeiro momento, os dois achavam que o sentido da sua própria vida não estavam neles mesmos, estavam no outro. Que a felicidade dependia do outro. O sentido da nossa vida e a construção da nossa felicidade estão dentro de nós. Ninguém pode ficar com a conta de ter que me fazer feliz, de ter que me fazer pleno, de ter que fazer a minha vida ter sentido. Cada um tem que dar conta de preencher o seu vazio existencial. O outro pode ser um excelente auxiliar, aquele que vai te dar força, que vai auxiliar para que isso aconteça. Mas ele não é o responsável pela sua felicidade e pelo sentido da sua vida. E no segundo aspecto dessa história, a questão é, e se Romeu tivesse sentado um pouquinho à margem dos seus pensamentos e tivesse esperado um pouquinho mais? Não tivesse se atirado na correnteza dos seus pensamentos negativos e do seu desespero? Julieta teria acordado e talvez eles estivessem felizes hoje. Pode até ser que Julieta tivesse não acordado mesmo e tivesse partido. Porém, naquele momento, acalmado os ânimos, talvez ele tivesse tomado uma outra atitude, não tão drástica quanto ele tomou. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, existe uma instrução, um item que fala assim que a calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito a serenidade que é o melhor preservativo para esses atos intempestivos que a gente tem. E na calma, a gente tem mais possibilidades de escolher melhor. Mesmo que eu faça tudo o que me é possível, da melhor forma possível, existe um tempo que é necessário para que as conquistas baseadas nas minhas mudanças, naquilo que eu quero, aconteçam. Se alguém aqui já tentou plantar uma sementinha de alguma planta e ficar lá de 5 em 5 minutos olhando, vai achar que não vai dar certo nunca. É preciso um tempo que essa semente germine, floresça, frutifique. E é o tempo dela. E para nós também. É preciso um tempo para que cada um de nós vá ajeitando as coisinhas que precisam ser ajeitadas na nossa vida. Mas nós queremos o quê? A felicidade que está lá do outro lado da margem do rio. E nós queremos a felicidade como um fim. E a felicidade não é a finalidade. A gente tem que entender que a plenitude, a felicidade, a gente vai construindo no caminho.
É todo o caminho que a gente percorre. Não é um fim que está lá do outro lado da margem do rio. Mas nós queremos para ontem, não é? Nós somos imediatistas. Um exemplo disso, nós estamos aqui próximo da Raposo Tavares. Todo mundo sabe que a Raposo Tavares, em determinados horários, ela deixa de ser Tavares para ser Travada. Não anda de jeito nenhum, né? E não tem nada, é fluxo de carros, é trechos, né, mais morosos mesmo. E aí a gente sabe que se a gente ficar naquele trecho, que apesar de estar lento, a gente vai chegar no momento em que a gente vai ter uma saidinha para o nosso destino e a gente vai chegar seguro, são salvo onde a gente quer chegar. Mas a gente não se aguenta. Quem nunca ficou naquele desespero e falou, vou pegar a próxima direita e eu vou entrar e eu vou por trás, não é? Duas coisas acontecem. Já vou dizendo que eu já fiz e isso é verdade. Todo mundo tem a mesma ideia. Você fica parado na paralela a Raposo, né? Essa é a primeira grande equívoco. O segundo problema é que às vezes você vai tentando buscar ruazinhas que ora são contramão, ora são sem saída, e você vai se embrenhando no miolo desses bairros mais afastados da Raposo. Quando você vai ver, você está perdido num lugar ermo, escuro, cheio de mato, e você começa a ficar com medo. E aí não vai ter um Deus que vai te pegar com um guindaste, com carro e tudo, e te colocar de novo na Raposo Tavares. Não é verdade? É preciso tomar uma atitude. É preciso. Esse sofrimento podia ter sido evitado, mas já que ele está ali, eu preciso tomar uma atitude e sair dali. Geralmente eu tenho que fazer o caminho de volta, sentido Raposo de novo, entrar na Raposo, pegar o trânsito e chegar pacientemente no meu destino. Quem nunca fez, não é isso? Então, buscar um sentido no sofrimento é a gente preencher um vazio existencial que muitos de nós estão vivendo. E a gente não tem que ficar cortando o caminho. Calma, vamos ter paciência, porque há uma rota segura. Ela não é rápida, mas ela é segura. E a gente quer abreviar isso. A gente precisa, então, com o sofrimento, buscar um sentido nele. E quando a gente encontra isso, a gente preenche esse vazio existencial que tem em nós. Muitas vezes, nós não estamos conseguindo enfrentar isso. Estamos com dificuldade. Muitas vezes, nós não estamos conseguindo acolher esse sofrimento para nós. Entendê-lo e tentar. O sofrimento, gente, é um grito de alerta, não é? Ele tem uma frase na internet, eu não consegui o autor, tá? Não é minha. Diz assim: se faz sentir, faz sentido. Se está te buscando, está te provocando algum sentimento, observa. Que sentimento está te provocando? Isso tem que ter algum sentido para você. Sofrimentos que não podem ser evitados, geralmente nós temos mais dificuldades mesmo de achar um sentido. Por exemplo, o luto. Nós temos uma tristeza, obviamente, por aqueles que nós amamos e perdemos, mas que com o tempo, essa tristeza vai sendo transformada, vai sendo diluída, e nós vamos ficando com a saudade, não é? Com aquela sensação da gratidão por ter compartilhado uma existência. Mas algumas pessoas não conseguem. Essa tristeza, ela fica persistente ou até mesmo cultivada. E se essa tristeza for cultivada, ela vai transformar a dor em algo que vai paralisar a sua vida. E uma tristeza persistente é o quadro que define a doença do século, a depressão. No livro O Demônio do Meio-Dia, o autor Andrew Solomon, ele enfrentou a depressão e ele diz pra gente assim que não tem como descrever uma pessoa, a pessoa não consegue expor em palavras o que é um estado depressivo, só sentindo
ou talvez tendo uma noção, né? Fazendo uma comparação para entender o que possa ser a depressão. E uma das metáforas mais interessantes que ele coloca é que nosso psiquismo é como se fosse um grande prédio em construção, um arranha-céu. Não vai ficar pronto de um dia para o outro, não é? Então nós vamos colocar o concreto, as armações de ferro, vamos pôr a laje e não vai ficar pronto em um dia. Esse prédio em construção vai ficar exposto à chuva, ao sereno, ao sol, e nós vamos construindo. A chuva, a água no ferro, vai promovendo pontos de ferrugem. Mas nós não temos tempo para olhar para isso. Nós temos que construir um arranha-céu. E vamos construir. O ferro, ele é muito forte. Ninguém consegue dobrar o ferro, né? Mas o ferro que tem ferrugem, se você forçar um pouquinho, ele quebra. A ferrugem vai corroendo essa construção e chega um momento em que uma parte dessa enorme construção não suporta mais e desaba. E a outra que se apoiava nela desaba também, porque não tem mais onde se segurar. E dali a pouco, um prédio enorme, imponente, está todo no chão. Como começou isso? Por que aconteceu isso? Na nossa chuva diária de problemas, nós vamos ganhando muita ferrugem emocional. Pontinhos de ferrugem que nós não vamos olhando. As nossas emoções vão corroendo, mal trabalhadas, digo, né? Vão corroendo a nossa estrutura. Mas a gente não tem tempo para olhar para isso. Isso é bobagem. Imagina que eu vou procurar um psicólogo. Isso é bobagem. Eu vou construindo em cima. Chega uma hora que a gotinha d'água transborda o copo. E todo o teu psiquismo desaba. E você não sabe como isso começou. Você só não tem forças nem para levantar da cama. Mas mesmo desabando, mesmo estando lá no fundo do poço, aos caquinhos, todos nós temos a capacidade de colar esses caquinhos, se reerguer e se reinventar. Ninguém pode fazer por nós. É o trabalho individual. E mérito também individual. Nós vamos sair sempre modificados, não vamos sair igual ao original. E aquelas emendas ou cicatrizes na nossa alma estarão lá para mostrar para nós por que nós sofremos naquele momento. E também como nós somos capazes de superar. Entretanto, é preciso dar o tempo da cola secar. A paciência de que as coisas aconteçam. Trabalhando, harmonizando os pensamentos e mantendo um ritmo de fé e confiança para que essa cola seque e você novamente se reerga. E aí a gente pergunta assim, como que eu vou ter forças para me reerguer? Eu não acho que eu nem consigo mais. Eu nem acredito mais em mim. Não é? Então vamos de uma outra metáfora. Nós vamos imaginar que nós vamos em caravana aqui para uma casa dessas de detenção de menores infratores. Nós vamos passar pelas celas e vamos ver aqueles que estão lá detidos. Uns estão assim, olhando altivos, intimidando, imponentes, arrogantes. Outros estão sem muita reação e outros não conseguem olhar além da linha do seu calcanhar. Na sala da administração, vamos puxar a ficha de um desses menores. E nós vamos ver uma ficha longa de equívocos, de erros graves, de reincidências. E nós vamos pensar conosco, né? Tomara que a justiça seja lenta, porque esse indivíduo voltar para a sociedade é um perigo. Mas agora nós vamos sair novamente e na porta da casa de detenção tem uma fila de visitantes enorme. E na hora que a gente passa os olhos, a maioria são mulheres. E dessas mulheres, a maioria são as mães. E nós vamos chegar na mãe daquele garoto e perguntar assim para ela: quem está aí dentro? Quem você veio ver?
E ela vai com os olhos cheios de água, com a voz embargada, ela vai te dizer: é o meu menino. Ele errou. Ele está sofrendo. Ele está pagando pelo erro que ele fez. E ele está sofrendo, ele está perdendo a juventude dele aqui. Mas ele é bom. Eu criei esse menino. Eu sei que ele é bom. E quando ele sair daí, eu vou ajudar ele, eu vou dar a mão. E ele vai se reerguer. Ele vai entrar, tomar jeito. Porque eu vou ajudar. Eu sei que ele consegue. A gente vai pensar assim: essa mãe é uma iludida. Né? Mas não. Essa mãe ama. Essa mãe tem dentro dela um amor tão profundo, tão intenso, que só esse amor pode dar crédito àquele ser mais improvável. Porque nem ele acredita mais nele, mas ela sabe que ele pode. Quantas vezes nós insistimos em algum projeto, fomos um pouquinho mais além quando queríamos desistir, porque alguém confiava em nós, e alguém nos estimulou, alguém que a gente amava. E a gente tentou mais um pouquinho e conseguiu. Só o amor consegue transformar. Só o amor consegue acender a luz dentro daquele ser improvável. Nessa historinha, nós somos os meninos e as meninas que estão neste planeta de provas e expiações, uns já sabendo o que estão fazendo, outros arrependidos, outros ainda precisando aprender muito. E lá na porta está quem a gente ama. Às vezes é alguém que ainda está encarnado aqui conosco, às vezes é alguém que já está no plano espiritual. Às vezes, se você acha que não tem ninguém, saiba que tem aquele pai que te criou. Ele te dá crédito. Ele sabe que você consegue. Ele tem a certeza, porque ele colocou todo o amor dentro de cada um de nós. Como está a nossa relação com Deus? Então, vamos prestar atenção nas nossas emoções. Lembra, se faz sentir, faz sentido. Tem que fazer sentido. Vamos olhar para essas emoções, não fugir delas. Não ficar buscando o porquê das coisas, mas tentar lidar com o que nós temos e melhorar. Quando a correnteza de pensamentos fortes estiver passando na tua mente, senta na margem, não entra na correnteza. E você pode sentar na margem como? Fazendo uma prece, lendo o Evangelho, lendo uma leitura edificante. Não vai resolver teu problema, mas vai te acalmar e vai te dar condições de você tomar decisões melhores. Busca ajuda, né? Você não está sozinho. Busca ajuda. O atendimento fraterno da casa, a Mira acabou de falar, está disponível. Tem um amigo, busca atendimento psicológico, psicoterapêutico, um profissional de saúde mental. Se você acha que não dá conta, busca ajuda. Existe amparo. Nosso irmão maior, Jesus, ele tem o GPS da Rota Segura. Ele mostrou, ele deixou com a gente. Ele deixou um evangelho cheio de lições, de exemplos para a gente seguir. E seguindo esse evangelho, a rota segura, o jugo é suave e o fardo é leve. Papai está te dizendo assim, ó: vai, meu menino, vai, minha menina. Eu confio em você, eu sei que você pode. E eu te amparo. Eu estou aqui te ajudando. Você pode não me ver, mas o amparo está aqui. E a nossa mãezinha, Maria, com seu manto, nos acolhe, nos envolve, senta a gente no colo e fala: filho, filha, vai passar. Vai passar. E você vai conseguir.
quando o fardo pesa, vamos lembrar que ninguém tem o destino do sofrimento. Sofrimento não está na rota. Mas se o sofrimento acontecer, sempre é possível recalcular a rota e seguir em frente, em busca da sua felicidade. Muita paz a todos.